O que é o temor do Senhor? Graça e paz, irmãos, aqui é o Hélio Cardoso. Vamos falar um pouquinho sobre o temor do Senhor. Nós recebemos uma pergunta de um dos grupos que nós temos de estudo, via WhatsApp. Esse irmão pergunta o seguinte: como entender o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? O temor seria o medo? Ele até mandou o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria. Então, baseados nesse texto, como entender o temor do Senhor? Seria o medo do Senhor? Seria o medo capaz de nos dar conhecimento? Ter medo é ter receio, ter pavor. Mas se nós olharmos com cuidado, não se trata de medo. Às vezes na Bíblia a explicação não está tão clara. As respostas na Bíblia, para serem encontradas, precisam ser estudadas sistematicamente. E às vezes as similaridades vão aparecendo de texto para texto, de forma que o mesmo texto vai dando similaridades e coisas iguais, comparativas, que vão explicar aquela ideia central. Ninguém consegue amar aquilo que tem medo. Você não consegue amar uma coisa a qual você tenha pavor. Ainda que o Senhor seja grandioso e que suas obras sejam maravilhosas e que às vezes assusta aqueles que não entendem o seu grande poder, Ele não quer nos colocar medo, Ele não quer nos colocar pavor, distanciamento. Pelo contrário, Ele quer nos aproximar. Então, levando em conta essa ideia, podemos ver que, na verdade, o Senhor, de uma certa forma, quer nos agraciar com um dom, que é o conhecimento, a sabedoria e o entendimento. Mas como entender o temor? Nós podemos ir para Deuteronômio 8, verso 6. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus. Para quê? Para andares nos seus caminhos. A continuação do texto similar. E para temeres. Nós podemos ver que há uma similaridade que explica para que guardar os mandamentos. Primeiro, para andar nos caminhos dele. Segundo, para temer. Então, se guarda os mandamentos do Senhor, ou seja, a vontade do Senhor, para andar nos seus caminhos e temer. Porque se uma coisa é para outra, logo, uma coisa gera a outra. Ou seja, guardar os mandamentos do Senhor gera andar nos caminhos dele e o temor. Então, se nós tivermos o temor correto, vai gerar o conhecimento, vai gerar a sabedoria. Nós podemos ir para Provérbios 2 e analisar um texto similar àquele que a gente leu, de Deuteronômio. Verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e a lógica é de condição, se eu guardar, vai gerar algo. Verso 2. Para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Nós podemos ver que segue a mesma lógica. Guardamos para ser gerado em nós o temor e andar nos caminhos do Senhor. Só que aqui o leque se abre e começa a nos dar indícios de como que a sabedoria é dada e também de como que o temor é o princípio da sabedoria. O verso 2 nos fala que se guardarmos, os nossos ouvidos estarão atentos. Nós vamos passar a entender a sabedoria. Verso 3. E se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a voz. Verso 4. Se como a prata buscares, e se como tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. E a gente chega no verso 5 que diz: aí nós entenderemos o temor. Ou seja, o temor é para se entender. É algo que nós podemos assimilar com nossa mente. Verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Verso 7. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham em sinceridade. Nós podemos perceber que no Senhor contém toda a sabedoria, e Ele reserva aos retos, ou seja, para aqueles que andam e para aqueles que temem. Para que entender o temor? Verso 8. Para que guarde as veredas do juízo.
e conserve o caminho dos seus santos. Ou seja, um princípio que nós entendemos aqui é que o Senhor guarda a sabedoria e entrega aos seus santos, aqueles que buscam, aqueles que se entregam, aqueles que caminham. Mas como entender o temor? Vamos fazer por comparação, textos similares. Nós podemos comparar o verso 5 com o verso 9. E nós podemos chegar à seguinte conclusão. Verso 5 diz: então entenderás o temor do Senhor. Verso 9. Então entenderás a justiça, vírgula, e o juízo, vírgula, e a equidade, vírgula, e todas as boas veredas. Ponto final. E guardar os seus mandamentos vai gerar em nós o temor, retidão, justiça, juízo, equidade. Então o temor é justiça, o temor é juízo, o temor é andar nos caminhos do Senhor, o temor é ser santo. Daí então nós vamos receber das mãos do Senhor a sabedoria. Ou seja, temer ao Senhor é estar apto a receber do Senhor a verdadeira sabedoria. Que nós possamos estar aptos a receber a verdadeira sabedoria, andando nos caminhos do Senhor, andando em temor ao Senhor, andando em retidão ao Senhor. Você acha que esse vídeo pode ser uma bênção na vida de outras pessoas? Compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.